Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, documento Sacrosanctum Concilium, nosso 24º encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 122 a 126. Vamos trabalhar, então, o aspecto da arte sacra das Sagradas Alfaias. Parágrafo 122. Entre as mais nobres atividades do espírito humano, contam-se com todo direito as belas artes, principalmente a arte religiosa e a sua melhor expressão, a arte sacra. Por sua própria natureza, estão relacionados à infinita beleza de Deus, a ser expressa de certa forma pelas obras humanas. Tanto mais podem dedicar-se a Deus, a seu louvor e exaltação de sua glória, quanto mais distantes estiverem de todo o propósito que não seja de contribuir poderosamente na sincera conversão dos corações humanos a Deus. Então, o Concílio vai dar algumas normas para, a partir do Concílio Vaticano II, como se deve levar em consideração o desenvolvimento das artes sacras. É claro que, depois do Concílio Vaticano II, houve um aspecto da simplificação da Igreja através dos padres, que praticamente não se preocuparam com a arte sacra. Se preocuparam em constituir salões para as comunidades se reunirem, salões sem nenhuma expressão sacra, sem nenhuma perspectiva que se dava a toda a sacralidade do ambiente, e se fazia determinadas igrejas que eram simplesmente salões, sem nada, sem nenhuma referência sacra. Acho que se perdeu um pouco essa questão de colocar a determinada concepção de arte diante do sagrado, que deveria se recuperar. Hoje ainda nós temos alguns movimentos que tentam resgatar essa questão da arte sacra que foi esquecida no pós-Vaticano II. Por isso a Santa Mãe Igreja sempre foi amiga das belas artes. Procurou continuamente o seu nobre ministério, instruiu os artistas, os artífices, principalmente para que os objetos pertencentes ao culto divino fossem dignos, decentes e belos, sinais e símbolos das coisas do alto, das coisas sagradas, divinas. Até a Igreja se considerou, com razão, como que juiz sobre elas, julgando entre as obras de arte, quais convinham à fé, à piedade, às leis religiosamente estabelecidas e eram consentâneas ao uso sagrado. Então a Igreja quis criar todo um aspecto de observância na tentativa de dar valor às questões das artes sacras, porque elas também criam esse ambiente, que é o ambiente do sagrado. Com especial zelo, a Igreja cuidou que as sagradas alfaias servissem digna e belamente ao decoro do culto, admitindo aquelas mudanças, ou na matéria, ou na forma, ou na ornamentação, que o progresso da técnica da arte trouxe no decorrer dos tempos. Aqui no Brasil, nós vemos a arte do Cláudio Pastro, que ao mesmo tempo traz as referências das artes bizantinas, todas transformadas dentro do aspecto da modernidade.
né, dessa realidade de colocar essas referências de artes, né, para que possamos colocá-las a serviço, né, do local de culto, do local de celebração. Então, diante disto, né, a igreja sempre se preocupou com isso, se preocupar realmente com o aspecto belo, mas atualizando também dentro dos novos contextos, né, que a própria arte caminhava a partir do seu próprio desenvolvimento. 123. A igreja admite todo estilo de arte, diz o texto. 123. A igreja nunca considerou seu nenhum estilo de arte, mas conforme a índole dos povos e as condições e necessidades dos vários ritos, admitiu as particularidades de cada época, criando no curso dos séculos um tesouro artístico digno de ser cuidadosamente conservado. Também a arte moderna e a de todos os povos e regiões goza de livre exercício na igreja, contanto que, com a devida reverência e honra, sirva aos sagrados templos e às cerimônias sacras. Este é o objetivo que se deve dar às artes sacras. Primeiro, né, se deve servir a devida reverência e honra do sagrado que está ali naquele ambiente sagrado, servindo assim aos templos, como também servindo também às cerimônias sacras, de tal sorte que ela possa unir sua voz da arte ao admirável concerto de glória que os grandes homens cantaram à fé católica nos séculos passados. São Gregório Magno, quando ele fala da arte sacra, ele diz que na arte sacra está a letra daqueles que não sabem ler. Então, a visualização, né, não só dos afrescos, mas também dos vitrais, se tornava uma forma de catequese para aqueles que ainda não tinham o poder da leitura. Liberdade artística controlada pela sua finalidade. Parágrafo 124. Cuidem os bispos, aqui os ordinários, que provendo e incentivando a arte verdadeiramente sacra, visem antes a nobre beleza que a mera suntuosidade. Arte sacra enquanto o belo, né? Redescobrir a arte sacra enquanto belo, não enquanto riqueza, ostentação. O que se há de entender também das vestes sacras e dos ornamentos. Tudo deve se entender pelo aspecto da beleza e não deve ser entendido sob o aspecto da ostentação. Tomem providências os bispos que as obras de arte que repugnam à fé, são rejeitadas pela fé e aos costumes, a piedade cristã e ofendem o verdadeiro sentido religioso, quer pela deturpação das formas, quer pela insuficiência, mediocridade e simulação da arte, sejam cuidadosamente retiradas das casas de Deus e dos demais lugares sagrados. Então, sejam realmente artes que contribuam e dão significado a não só às igrejas, mas a tudo aquilo que ali é celebrado. Então, tudo aquilo que é espúrio, tudo aquilo que não faz parte da arte, sejam retiradas. Ao se construírem igrejas, então a questão da arquitetura das igrejas, nós sabemos que depois do Concílio Vaticano II, a arquitetura foi relegada a segundo plano, ela não foi levada em consideração, era simplesmente a engenharia mais simples possível,
né, que não dava muita perspectiva de sacralidade. Ao se construírem igrejas, cuidem-se diligentemente que sejam funcionais, tanto para a celebração das ações litúrgicas, como para obter a participação ativa dos fiéis. Então, toda essa disposição do espaço religioso, celebrativo. 125. Firme permaneça o costume de propor nas igrejas as sagradas imagens à veneração dos fiéis. De uma forma, o Concílio Vaticano II provocou um certo escândalo na comunidade dos fiéis, quando muitos pastores quebraram altares laterais, tiraram as imagens e doaram para o povo, né? Quebrou também o altar central para colocar um novo altar virado para o povo. Tudo isso provocou uma certa indignação, né? E um certo desprezo a tudo aquilo que fazia parte da história sagrada de um povo, que tinha muitas referências sobre aquelas representações. Não é? Mas então ele está dizendo para permaneça o costume de propor nas igrejas sagradas imagens à veneração dos fiéis. Não é para tirar as imagens. Contudo, sejam expostas com moderação quanto ao número. Então, tenha esse aspecto de tomar cuidado, né, para não colocar o excesso. Talvez o excesso poderia ser colocado numa capela das devoções, mas o que não foi feito, né? Houve até padres que quebraram imagens, né? Então, sejam expostas com moderação quanto ao número, com conveniência quanto à ordem. Então, é um aspecto de conveniência, sempre colocando não só a ordem da sacralidade das imagens, mas, acima de tudo, né, de uma forma conveniente, porque às vezes algumas decisões não foram convenientes, foram inconvenientes, para que não cause admiração ao povo cristão, nem favoreça devoções menos corretas. Então, sempre deixando os aspectos das devoções que fundamentam mais a espiritualidade cristã. Vigilância dos bispos. 126. No julgamento das obras de arte, os ordinários aqui são bispos são os ordinários do lugar, consultem a Comissão Diocesana de Arte Sacra. Se deveria ter uma comissão de arte sacra na diocese. Se for o caso, outros eminentes peritos, não só, mas outras pessoas capazes e que trabalham com essa questão da arte sacra, bem como as comissões de que falam os artigos 44, 45 e 46. Diligentemente vigiem os ordinários que as sagradas alfaias ou obras preciosas, ornamentos que são da casa de Deus, não sejam alienados nem destruídos. Porque uma parte não foi obedecida. Alguns ornamentos, obras preciosas da graça de Deus foram alienadas, foram entregues até a pessoas da comunidade, né? E alguns foram até destruídos, né? Como eu disse, alguns padres, teve padres que também destruíram imagens. Então, diante disto, por não entender bem o espírito do Concílio Vaticano II, se perdeu muita coisa na questão da arte sacra, principalmente da arte sacra, não só na estrutura, na arquitetura das capelas e igrejas, como também na disposição da questão das imagens e vitrais, que muitas vezes se perdeu, né, infelizmente. Mas depois nós continuamos para terminar esse documento, nos preparando assim também para ver um outro documento
do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.